Fala, nação rubro-negra! Tamo junto de novo para mais um vídeo cheio de emoção, informação e aquele clima que só quem é Flamengo entende. Se ajeita aí, porque hoje o papo vai render. Tem novidade pesada sobre o Mengão, bastidores quentes e até movimentação na Europa que pode acabar influenciando diretamente o futuro de alguns jogadores ligados ao nosso clube. Então segura firme, porque o negócio hoje tá bom demais. Para começar, vamos falar dessa história que pegou todo mundo de surpresa. O Zenit, lá da Rússia, resolveu mudar completamente a postura em relação ao Gerson. É isso mesmo que você ouviu. Depois de uma fase complicada, com o jogador meio escanteado, desanimado e até pensando em mudar de ares, o clube russo deu um giro total na situação. A diretoria percebeu que o clima nos bastidores estava pesando e decidiu agir. Conversaram com o técnico, alinharam as ideias e o resultado foi que o Gerson voltou a treinar com o grupo principal, entrou em campo e foi titular novamente. Fazia tempo que ele não começava um jogo dessa forma, e isso já mostra que algo mudou por lá. Esse retorno do Gerson ao time principal do Zenit é importante por vários motivos. Primeiro, porque mostra que o técnico voltou a confiar nele, e segundo, porque isso pode atrapalhar qualquer negociação que estivesse sendo desenhada nos bastidores. E olha aqui, não é de hoje, o nome do Gerson é ventilado por aqui, no Flamengo. A torcida adora o cara, o técnico Felipe Luiz tem enorme admiração pelo futebol dele, e a gente sabe que o ambiente no Ninho do Urubu sempre fica em alerta quando um ex-jogador querido demonstra qualquer tipo de insatisfação lá fora. Só que agora a história é outra. A diretoria russa entendeu que era hora de dar mais respaldo, e o clima, que antes estava pesado, começou a se estabilizar. E quem acompanha o mercado sabe muito bem, negociar com o Zenit nunca foi fácil. É um clube que valoriza demais seus jogadores, segura firme e não costuma ceder com facilidade. Então, essa melhora de ambiente por lá pode complicar bastante uma possível volta do Gerson ao Brasil. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras monitoravam a situação, e ainda existe o interesse de clubes do Oriente Médio, mas com essa reaproximação entre jogador e técnico, as portas parecem ter se fechado, pelo menos por enquanto. Agora, se a gente muda de continente e vem pro Brasil, o assunto que toma conta do Ninho do Urubu é o mesmo, data FIFA. O Flamengo tá atento, preocupado e tentando se organizar, porque a convocação da seleção brasileira, marcada para o dia 3 de novembro, pode bagunçar o planejamento do time. O técnico Carlo Ancelotti vai soltar a lista, e todo mundo sabe que o Flamengo tem jogadores com nível de seleção. A apreensão é grande, principalmente porque o calendário não ajuda. O clube já tem um jogo atrasado contra o Sport Recife, que será disputado justamente durante esse período, e ainda há a possibilidade de uma partida contra o Atlético Mineiro cair também na mesma janela. O problema é que tudo isso acontece num momento decisivo da temporada. O Flamengo está firme nas semifinais da Libertadores e precisa equilibrar o elenco para não perder ritmo nem entrosamento. A comissão técnica vem quebrando a cabeça para definir estratégias, porque jogar sem os principais nomes pode custar caro. A torcida já tem cobrado bastante nas redes sociais para que o clube consiga uma solução, até porque, se chegar na final da Libertadores, o time vai precisar estar completo, confiante e com todo mundo no auge físico. Falando em físico, quem vive um momento de apreensão é o zagueiro Léo Ortiz. O jogador sofreu um estiramento no tornozelo durante a última partida e vem sendo tratado como prioridade no departamento médico. Ontem, ele apareceu caminhando no Ninho do Urubu, o que animou bastante a comissão técnica e os fisioterapeutas. O objetivo é tentar acelerar ao máximo a recuperação, mas sem correr riscos. O técnico Felipe Luiz já deixou tudo preparado e, como medida de segurança, decidiu promover o jovem Iago para treinar com os profissionais. O garoto vem se destacando na base e pode ser a alternativa imediata, caso o Ortiz não tenha condições de jogo. Felipe Luiz, inclusive, tem mostrado um perfil muito interessante como treinador. Ele é observador, atento aos detalhes e gosta de dar oportunidades para quem vem mostrando serviço. Essa promoção do Iago mostra que ele confia na base e quer manter o elenco motivado. Se Léo Ortiz não se recuperar a tempo, a tendência é que a defesa seja formada por Danilo e Léo Pereira, com o Iago no banco, pronto para entrar se for necessário.
É uma aposta ousada, mas que também revela a confiança da comissão no talento dos meninos do Ninho. Enquanto o Flamengo se prepara, o clima no Maracanã promete ser insano. Todos os ingressos foram vendidos, e a expectativa é de 71 mil pessoas empurrando o time do início ao fim. Para completar, cerca de 4 mil argentinos estão vindo acompanhar o jogo. O Racing organizou mais de 100 ônibus para trazer sua torcida, o que já dá uma ideia do tamanho da mobilização dos caras. Eles não chegam a uma final de Libertadores desde 1962, então estão com sangue nos olhos. Mas o Maracanã é território rubro-negro, e a nação vai fazer sua parte. Uma vitória amanhã pode mudar completamente o rumo da temporada. É aquele tipo de jogo que define o ânimo, o clima e até a confiança pro restante do ano. O Flamengo sabe que precisa entrar ligado, sem dar brecha, porque o adversário vem motivado, vem com tudo. Só que do outro lado tem um elenco experiente, acostumado a decisões e que sabe o peso de vestir esse manto. Ganhar amanhã seria dar um passo enorme rumo à final e mostrar para a América inteira que o Mengão continua sendo protagonista. Agora, falando de futuro, uma notícia que começou a circular na Europa chamou a atenção. O Real Madrid decidiu emprestar o jovem atacante Hendrick em janeiro. O garoto ainda não conseguiu espaço com o técnico Xabi Alonso e quer buscar mais minutos em campo para continuar evoluindo. E aí, claro, o torcedor do Flamengo já começou a imaginar, e se o Hendrick viesse pro Mengão? Seria uma baita oportunidade, né? Um jogador jovem, talentoso e que poderia dividir a posição com o Pedro, dando novas opções pro ataque. Imagina só esse ataque com Pedro e Hendrick revezando? É coisa de outro nível. Mas, é claro, tudo depende de como o Real Madrid vai conduzir essa negociação. A princípio, seria um empréstimo gratuito, apenas para o jogador ganhar experiência, e o Flamengo seria um destino de altíssimo nível para isso. O desafio seria convencer o garoto e o clube espanhol de que o ambiente aqui seria ideal para ele evoluir e continuar chamando atenção para o futuro. De qualquer forma, fica o debate. Se você fosse dirigente do Flamengo, tentaria essa investida? Daria para montar um esquema onde o Hendrick jogasse como segundo atacante, ou até pelas pontas, alternando com o Bruno Henrique, dependendo da partida. É aquele tipo de contratação que anima qualquer torcida, ainda mais com um projeto claro, onde o jogador vem, ganha maturidade e depois volta à Europa ainda mais preparado. Enquanto isso, no Ninho, os trabalhos seguem firmes. O grupo treinou na parte da tarde, com foco total no duelo de amanhã. A intensidade foi alta, o clima concentrado e o ambiente positivo. Felipe Luís comandou atividades táticas e de bola parada, insistindo em jogadas rápidas pelos lados do campo, buscando aproveitar a velocidade de Bruno Henrique e o faro de gol do Pedro. A comissão quer um time agressivo, que pressione desde o começo e imponha o ritmo do Maracanã. E não tem jeito, meus amigos. Jogo decisivo é isso. É pressão, é coração batendo forte, é o Maracá pulsando junto com o time. O Flamengo chega com moral, com confiança e sabendo que essa partida pode ser o divisor de águas da temporada. Uma vitória convincente amanhã pode reacender de vez o sonho da Libertadores e embalar o grupo para a reta final. E falando em clima de decisão, não tem como ignorar o quanto esse jogo mexe com o emocional da torcida e dos jogadores. O Maracanã vai estar lotado, pulsando, e isso sempre transforma qualquer partida em algo muito maior do que só futebol. É pressão, é energia, é aquele sentimento de que o Flamengo não joga sozinho. A nação vai empurrar o time como sempre faz, e o elenco sabe que esse apoio pode ser o diferencial em um duelo tão equilibrado. Felipe Luís tem batido muito nessa tecla nos bastidores. Ele vem reforçando que o fator psicológico é tão importante quanto a parte técnica. O treinador quer o time concentrado, com os pés no chão, mas também quer ver um Flamengo vibrante, intenso e corajoso. É o estilo dele, respeita o adversário, mas impõe o jogo. E é isso que o torcedor quer ver. Um time dominante, com a bola no pé, buscando o gol desde o primeiro minuto. O Felipe Luís, com sua experiência de quem viveu tantas decisões dentro e fora do país, entende que esse é o tipo de jogo que se ganha na atitude. Ele sabe que o Flamengo tem talento de sobra, mas que sem entrega, sem vontade, a técnica não adianta de nada.
O elenco comprou a ideia, e o clima nos treinos tem sido de união total. Jogadores se cobrando, incentivando uns aos outros, e a torcida acompanhando de perto, sentindo que o grupo tá focado. Do outro lado, o Racing chega confiante, mas sabe o tamanho do desafio. Os argentinos vêm de uma campanha sólida, e o técnico deles é daqueles que estudam cada detalhe. Eles vão tentar travar o jogo, segurar o ímpeto do Flamengo e buscar o erro. É o estilo deles, marcação forte, muita catimba e aproveitamento máximo das bolas paradas. Só que dentro do Maracanã, com 70 mil vozes empurrando o Mengão, a história costuma ser diferente. O Flamengo cresce, se transforma, e é justamente nesse tipo de ambiente que o time costuma mostrar porque é o mais temido do continente. Mas nem tudo são flores, e Felipe Luiz sabe disso. Ele ainda depende da recuperação de Léo Ortiz, que faz tratamento intensivo no tornozelo. A expectativa é grande, e o departamento médico trabalha contra o tempo. O zagueiro é peça-chave, principalmente por sua liderança e pela qualidade na saída de bola. Caso não tenha condições, o jovem Iago pode ser chamado à responsabilidade. E olha, esse garoto vem surpreendendo. Nos treinos, tem mostrado segurança, leitura de jogo e personalidade. Pode ser um daqueles nomes que aparecem num momento de necessidade e acabam conquistando espaço. O técnico tem gostado da resposta dele e não hesitaria em colocá-lo, se fosse preciso. Enquanto o time trabalha forte, o clima fora de campo também esquenta. O noticiário sobre o Gerson continua movimentando os bastidores, mesmo com a melhora da situação dele no Zenit. O Flamengo observa à distância, sem pressa, mas com atenção. Todo mundo sabe que o Meia é um jogador identificado, adorado pela torcida e que tem as portas abertas no clube. Felipe Luiz conhece o Gerson de perto e tem enorme admiração pelo futebol dele. A diretoria, no entanto, prefere cautela. O Zenit tem histórico de negociações complicadas, e com o jogador sendo novamente titular, qualquer tentativa de repatriar o Coringa se torna ainda mais difícil. Mas, como o futebol é cheio de reviravoltas, o Flamengo continua atento. Se houver qualquer mudança no cenário, o clube pode agir rápido. A relação entre as partes sempre foi boa, e o jogador nunca escondeu o carinho pelo Mengão. Só que, por enquanto, o foco é total na Libertadores. Felipe Luiz quer o elenco inteiro com a cabeça no campo, sem distrações, sem ruído. O treinador tem insistido muito na disciplina, tanto tática quanto mental. Ele acredita que o time precisa estar em sintonia para alcançar o objetivo maior da temporada. E dentro desse contexto, o nome do Hendrick aparece como uma curiosidade que empolga, mas que é tratada com pés no chão. O jovem atacante, que pertence ao Real Madrid, pode ser emprestado em janeiro, e isso abriu margem para especulações. A torcida, claro, se animou com a possibilidade, imaginando o garoto vestindo o manto rubro-negro. Mas a diretoria do Flamengo sabe que é um movimento complicado. Ainda assim, o clube sempre mantém boas relações internacionais, e caso haja uma brecha real, não seria absurdo tentar uma conversa. A ideia de trazer um jogador desse calibre, ainda que por empréstimo, seria uma jogada ousada e inteligente, especialmente pensando em renovação de elenco. O Hendrick é um talento raro, e o Real Madrid quer vê-lo jogando mais minutos, ganhando rodagem. Se viesse para o Flamengo, teria ambiente ideal para isso, pressão, torcida, competitividade e um estilo de jogo ofensivo que poderia ajudá-lo a crescer ainda mais. Mas tudo depende do aval dos espanhóis e da vontade do próprio jogador. Por enquanto, é um sonho distante, mas que faz sentido dentro da mentalidade de um clube que pensa grande e gosta de estar no topo. Enquanto o mercado ferve e os rumores se espalham, o dia a dia do Flamengo segue intenso. O treino de hoje foi de ajustes finos, bola parada, movimentação e ensaio de jogadas rápidas. Felipe Luiz tem apostado em transições velozes, explorando a força dos pontas e a inteligência de Arrascaeta na construção. O uruguaio vive um bom momento, e quando ele está inspirado, o Flamengo muda de patamar. O meio-campo deve ser montado com equilíbrio entre marcação e criatividade, porque o técnico sabe que o Racing vai tentar fechar os espaços. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada.
Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com a notícia que chega diretamente dos tribunais. O Flamengo, que vinha colecionando polêmicas e reviravoltas em campo, agora parece ter dado um passo gigantesco fora das quatro linhas. Fontes próximas ao clube revelam que, após dias de intensas discussões jurídicas, o Mengão conseguiu na justiça aquilo que parecia impossível: reverter o que havia perdido em campo no confronto contra o Palmeiras. Ainda que detalhes técnicos da decisão judicial não tenham sido totalmente divulgados, os bastidores indicam que a argumentação do Flamengo se apoiou em irregularidades que teriam influenciado diretamente o resultado do jogo. A informação correu como um rastilho de pólvora entre torcedores e comentaristas, transformando a tradicional rivalidade com o time paulista em assunto obrigatório nos cafés, redes sociais e programas esportivos. Para muitos, é a prova de que, no futebol, nem tudo se resolve apenas dentro das quatro linhas. Entre torcedores rubro-negros, a euforia é evidente. Nas redes, mensagens exaltam a vitória histórica fora do campo, enquanto rivais tentam digerir o impacto de uma decisão que muda, pelo menos simbolicamente, a narrativa daquele confronto. Especialistas apontam que casos como esse, embora raros, podem abrir precedentes importantes, provocando debates sobre justiça esportiva, interpretação de regras e limites entre o que é decidido em campo e o que cabe ao poder judiciário. Enquanto o Flamengo comemora discretamente nos corredores da diretoria, já se percebe um efeito cascata. Jornalistas e comentaristas repercutem cada detalhe, levantando questionamentos sobre possíveis contestações futuras e sobre como o futebol brasileiro lida com suas próprias polêmicas. A decisão não apenas reacende a chama da rivalidade com o Palmeiras, mas também coloca em pauta um tema que mexe com todos os clubes: até que ponto a justiça pode interferir em resultados que deveriam ser apenas esportivos? Entre rumores, análises e apostas sobre possíveis próximos capítulos, uma coisa é certa: o Flamengo conseguiu algo que parecia impossível. E enquanto a torcida celebra, o país inteiro acompanha, fascinado, essa reviravolta que já promete entrar para os livros de história do futebol nacional. É o tipo de situação que deixa qualquer amante do esporte com os olhos grudados, imaginando os próximos desdobramentos de uma narrativa que mistura paixão, estratégia e, agora, jurisprudência. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!